Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito especialmente para você. Meu nome é Janaína e eu estou aqui mais uma vez para ajudar o nosso professor, Pastor Antônio Fonseca, com as suas perguntas. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes do vídeo de hoje, já vou pedindo para você deixar aqui o seu joinha, dar um toque no sininho e se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber todas as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. E não se esqueça, se você quiser enviar para a gente a sua pergunta, mande um e-mail para teologia@icp.com.br. Muito bem, e agora chega de moleza, vamos para a nossa pergunta de hoje. Quem enviou essa pergunta foi Eloísio Guimarães, de Olinda, Pernambuco. Ele pergunta: gostaria de saber quem é o autor da expressão Trindade, uma vez que essa expressão não consta na Bíblia. Então, professor, quem é o autor? Janaína, a pergunta do Aloísio, ela é muito importante. Muitos sectários, aqueles que negam as doutrinas fundamentais da fé cristã, usam esse argumento para dizer que não acreditam na doutrina da Trindade, porque a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Como você disse, Aloísio, realmente a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Mas vamos aprender primeiro, Aloísio, quem usou o termo Trindade pela primeira vez. Eu tenho até uma imagem dele para mostrar para você. Vamos lá? Foi Tertuliano, que viveu entre o ano 160 a 220 depois de Cristo. Aloísio, Tertuliano, ele era da província de Cartago, uma província romana na África. Ele era escritor, teólogo e apologista, ou seja, defensor da fé cristã. E ele usou pela primeira vez esse termo, Trindade. E o que significa o termo? Significa que nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, três pessoas distintas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, Aloísio, muitos sectários, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, os unicistas. Quando eu falo dos unicistas, um grupo, entre eles, é a Igreja Voz da Verdade. A Igreja Voz da Verdade nega a doutrina da Trindade, assim como as Testemunhas de Jeová. Eu não estou falando mal desse grupo, eu estou falando a verdade. Se você perguntar para um membro da Igreja Voz da Verdade, você crê na doutrina da Trindade? Ele vai falar que não. Se você perguntar para uma testemunha de Jeová, você crê na doutrina da Trindade? Ela vai falar que não. Normal, a nossa abordagem aqui, Luiz, é sempre no campo das ideias, não é nada pessoal, não é querer ofender ninguém, mas é uma verdade. Interessante, Heloísa, que um dos argumentos destes grupos é exatamente este: não crer na doutrina da Trindade porque a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Só, Luiz, que a palavra onisciente também não se encontra na Bíblia. Agora, o fato da palavra, o termo onisciente não se encontrar na Bíblia, Deus deixa de ser onisciente? Claro que não. Ou seja, Deus deixa de conhecer os nossos pensamentos? Claro que Ele conhece. Onisciência significa isso, que Deus conhece os nossos pensamentos. Mas a palavra onisciente nós não encontramos na Bíblia. Da mesma forma, a palavra Trindade. Quer ver um outro exemplo? Existem planetas, Aloísio, que foram descobertos recentemente. Agora, o fato deles serem descobertos recentemente significa que eles não existiam? Eles sempre estiveram lá. É que nós não tínhamos ainda, a ciência não tinha tecnologia suficiente, avançada, para localizar esses planetas.
E aí, quando localiza o planeta, que sempre existiu, aí o astrônomo dá um nome para o planeta. Esses dias eu estava vendo uma reportagem na televisão e existia um grupo de pesquisadores na Amazônia que descobriu animais agora. Ninguém sabia da existência daquela ave, por exemplo. Aí deram um nome para a ave. Mas ela sempre existiu. É que ninguém havia descoberto, havia visto aquela ave ainda. Então o fato do termo não ter na Bíblia a palavra Trindade não significa que a doutrina não existe. Tá bom, Aloysio? Uma outra coisa, Aloysio, aproveitando o assunto, estes grupos que negam a doutrina da Trindade, como eu falei para você, os unicistas e as testemunhas de Jeová, alegam que não acreditam na doutrina da Trindade porque é uma doutrina pagã. Agora, esse argumento também é fraco, Aloysio. Por quê? Quer ver um exemplo? O dilúvio. Nós encontramos relatos históricos, documentos do paganismo antes mesmo da Bíblia ser escrita. Antes de Moisés escrever o Pentateuco, registro do dilúvio. Agora, por que existe registro do dilúvio no paganismo? O dilúvio bíblico deixa de ser verdade? Tá vendo? Quer ver um outro argumento? Que a doutrina da Trindade vem de Roma, da Igreja Católica Apostólica Romana, que nós evangélicos herdamos deles, por isso eles não acreditam na doutrina. Mas aí eu pergunto, Aloysio, a Igreja Católica ensina sobre a existência de anjos. Por que a Igreja Católica ensina sobre a existência de anjos? Nós vamos deixar de crer nos anjos? A Igreja Católica ensina sobre a doutrina do pecado. Porque a Igreja Católica ensina sobre a doutrina do pecado, eu vou deixar de crer no pecado? A Igreja Católica ensina que Maria ficou grávida, sendo ainda virgem. Porque a Igreja Católica ensina isso, nós vamos deixar de crer que Maria concebeu sendo ainda virgem? Claro que não. O que nós não concordamos são com as heresias, com os desvios doutrinários. Agora, o que é certo, nós concordamos, porque tem base bíblica. Ah, mas daí, Luiz, alguém que está nos assistindo poderia perguntar, mas como provar na Bíblia a doutrina da Trindade? Então, repetindo a definição, Trindade significa crer em um único Deus, mas que existe em Deus na divindade três pessoas distintas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, que existe só um Deus, nós já sabemos, e podemos provar com um único texto bíblico, por exemplo, Deuteronômio 6:4. Vamos ver esse texto? Ouve, Israel, o Senhor, aí eu coloquei aí entre parênteses o tetagrama, que é como surgiu o nome Jeová, eu ensino isso também em um dos meus vídeos. Então, o Senhor, nosso Deus, é o único, entre parênteses, a palavrinha em hebraico, como se pronuncia, está escrito Echad, mas a pronúncia é errada, porque CH a gente lê como R na língua hebraica. Isso também eu ensino nas minhas aulinhas de hebraico para iniciantes. Então, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse errado está entre parênteses, porque no hebraico nós sabemos que esse único é o único de unidade composta. Por exemplo, o casamento é uma unidade composta de duas pessoas, forma um casal, assim como um trio. Um trio é formado de três pessoas. Quer ver um outro termo? Nós podemos dizer assim, a raça humana é composta de 7 bilhões, mais de 7 bilhões e meio de pessoas. Mas é uma única raça, a raça humana. Mas ela é composta de quase 8 bilhões de pessoas, entendeu? Então o texto está falando que só existe um Deus, mas usa o único de unidade composta. Essa palavrinha hebraica eu ensino nas minhas aulinhas de hebraico para iniciantes, tá bom, Luiz? Agora, vamos para o Novo Testamento. Filipenses capítulo 2 e versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então tá vendo, Aloysio? Deus é Pai. Olha que interessante. Agora veja o que diz a primeira carta de João no capítulo 5, versículo 20.
E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá vendo, Aloísio? Filipenses falou que o Pai é Deus. Aqui em João, na primeira carta, falou que Jesus Cristo é Deus, que o Filho é Deus. Agora veja que importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Tá vendo, Luísio? No verso 3 fala que ele mentiu ao Espírito Santo. E no verso 4 fala que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Tá vendo as três pessoas sendo chamadas de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ocorre que só tem um Deus. Então essa é a definição de trindade. Veja, por exemplo, no batismo de Jesus. Ali nós vemos o Pai falando no céu, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, não que ele seja uma pomba, em forma de pomba sobre Jesus, e Jesus sendo batizado. As três pessoas da trindade. Veja, por exemplo, como a pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas da trindade de novo. Então essa é a doutrina, Luiz, que nós ensinamos, tá bom? Ficou bem claro? Então, recapitulando, não é porque a palavra trindade não tem na Bíblia que a doutrina não existe. Acabei de provar. Assim como a palavra onisciente não tem na Bíblia. Mas Deus, claro que é onisciente. Aliás, é o único que conhece os nossos pensamentos. Tá bom, Aloísa? Deus abençoe a sua vida. É com você, Janaína. Obrigado, professor. E aí, gostou da explicação? Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. Assim você vai ajudar o nosso canal a ser divulgado nas redes. E não se esqueça, mande você também a sua pergunta para o e-mail teologia@icp.com.br. Até a próxima e fiquem com Deus!